E aí, turma, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar aqui de como validar o investimento no molde via simulação. O que é esse investimento, Elisnei? Às vezes o pessoal lá que fez o breakdown, que se chama aqui orçamento de molde, o cara contempla lá um bico. E nas simulações a gente identifica que esse umbigo ele não vai ser suficiente. O pico de pressão na cavidade ficou elevado, teve pontos de restrição ao fluxo, enfim, se ele avançar com o umbigo ele vai condenar o molde dele. Como que a gente consegue convencer a ferramentaria ou o sistemista ou a montadora que precisa investir em mais bicos? Via simulação. É isso mesmo. E aí tem alguns parâmetros, tem alguns resultados que nos norteiam para a tomada de decisão. Pico de pressão na cavidade. Nem sempre é só o pico de pressão na cavidade e a força de fechamento. Às vezes é a própria deformação. Com um bico só não atende a spec de desenho. E a gente precisa de mais bicos para poder, normalmente quando a maior influência na perda de forma da peça é a contração diferencial, eu preciso ter uma homogeneidade na cavidade, na parte de compactação, para poder segurar essas deformações. Então preciso investir também. Como é que a gente convence os nossos clientes a fazer esse investimento para que eles tenham um processo robusto, para que não tenham dor de cabeça lá na frente? Vamos entender aqui juntos, ó. Por confidencialidade eu sempre deixo a peça oculta aqui ou bem ampliada para que vocês não vejam os contornos essenciais, tá? Mas aqui um exemplo bem recente. Eu gosto de pegar esses exemplos recentes, que é bem fácil de explicar. Nós fizemos ali um teste com um bico e com dois bicos, tá? Um ataque direto no produto, um valvulado, um bico convencional, ele não é valvulado, tá? É o que tinha disponível no breakdown do cliente. E a tolerância dimensional desse produto era 0,8 milímetros, tá? Esse aí era a tolerância. Então a gente rodou os dois estudos e fizemos os comparativos e as observações para que o cliente pudesse tomar uma decisão bem mais assertiva. Um bico aqui, nesse caso, olha que exemplo legal. Nesse caso, o pico de pressão na cavidade, eles ficaram em níveis muito aceitáveis. Apesar de existir um delta muito grande entre um e dois bicos, ambos os picos estão dentro de um limite para que você possa validar. Inclusive tem uma aula sobre isso, sobre pico de pressão na cavidade aqui no canal. Vai lá entender como funciona e como é validado, tá? Não vou tecer comentários agora sobre essa aula porque já está lá. Então, se eu fosse olhar só para a pressão de injeção, um bico aqui atenderia. Mas nós temos uma tolerância dimensional em desenho que precisa ser atendida também, tá? Por isso, eu trouxe aqui o comparativo. Então, um bico de injeção. Aqui é algo muito prático e objetivo para tomar decisão, né? Então, eu fiz ali um comparativo simples de pressão de injeção, força de fechamento e as deformações. Então, veja aqui que um bico ele teve 57 MPa e 146 de força de fechamento, de toneladas, tá? E a deformação 1,17, ou seja, uma máquina estimada aqui de uns 300 tom, a força de fechamento estaria enquadrada, o pico de pressão também ok, mas nós temos o quesito deformação. Mesmo testando algumas condições de processo, esse valor ele não se altera muito, tá? Então foi descartado via DOE que o processo com um bico não diminuía a deformação. E aí o conceito com dois bicos tivemos uma melhora significativa, né? Aqui de pressão já 57 para 40 e força de fechamento também 146 para 104. E a deformação caiu para dentro da tolerância. Então assim, aqui o investimento que o nosso cliente tem que fazer no molde, ele é muito justificado. Ao invés de ele ter um problemaço lá na máquina depois com peça fora do dimensional, ele vai ter um conceito que entrega a peça dentro do dimensional e janela de processo para poder trabalhar. Então ele toma uma decisão bem mais tranquilo aqui em relação, porque não é custo nesse caso, é um investimento que você identificou antes mesmo de construir o molde, né? Então
atuar na fase de desenvolvimento é muito mais simples que atuar em moldes correntes de produção, e vocês sabem o que eu estou dizendo, tá? Então aqui é uma validação sem nenhuma dúvida, tipo, por que utilizar 2 bicos? Tá aqui, você tem menor pico de pressão na cavidade, consequentemente menor pico de força de fechamento e a deformação dentro das tolerâncias de desenho. Depois de pronto parece simples, né, pessoal? Depois de pronto parece bem simples, mas é isso. A gente partiu de um conceitinho ali, já fez um teste adicional para o cliente e já entregou aí a solução. Aí cabe a ele tomar essa decisão, tá bom? O nosso papel é trazer estudo, trazer argumentos, trazer material suficiente para que ele possa tomar uma boa decisão pautada aí para onde que ele quer ir, né? Então tá aqui um exemplo bem simples disso, beleza? Isso aqui tá na mão dele e ele vai escolher conscientemente. Isso que é o importante. Fechou? Um abraço, acompanhe o canal aí, nos apoie, siga, compartilha, indica, manda conteúdo, gente. O pessoal manda conteúdo e a gente atende, faz questão de atender, responder, cada um que manda. E obrigado aí, tá? Tamo junto e vamos pra próxima. Fiquem com Deus aí.